Você já pensou em trabalhar no mesmo local desde o início de sua carreira profissional até sua aposentadoria? Entrar e sair do mesmo lugar durante mais de 15 ou 20 anos e mesmo assim não enjoar? Conviver com as pessoas e vê-las sendo contratadas e demitidas enquanto você segue no seu serviço? Bom, isso é às vezes difícil em quase todos os esportes coletivos e beira o impossível. Nas pistas ao redor do mundo e principalmente na Fórmula 1, isso é bem raro. Aquele piloto leal a uma única equipe por toda a sua carreira. Em mais de 70 anos, apenas um piloto. E o que leva esse título por circunstâncias da vida, Jim Clark. Mas já falo mais dele, segura aí. Bom, mas essa nova geração de pilotos buscando o melhor carro e melhor oportunidade para se tornar campeão mundial deixa essa possibilidade cada vez mais escassa e difícil de imaginar alguém virando o patrimônio de alguma equipe. Mas podemos citar os dois mais badalados pilotos da atualidade, Lewis Hamilton e Max Verstappen. São bons exemplos para a gente começar nosso vídeo e nosso questionamento. O britânico que hoje nas flechas de prata desde 2013, quando saiu da McLaren, equipe esta que Hamilton ficou 5 anos pilotando e se sagrou campeão em 2008 naquela corrida triste para os brasileiros em Interlagos. Bom, durante esses quase 10 anos na Mercedes, Hamilton se sagrou como um dos maiores pilotos de todos os tempos e foi 6 vezes campeão mundial. A fidelidade do inglês foi recompensada com a sua consagração no esporte, seguindo a lógica: melhor carro, melhor equipe, de cara pro vento, pra que mudar? Venceu títulos, a união perfeita entre piloto e equipe vencedora, a lei que rege a Fórmula 1, certo? Já o holandês voador Max Verstappen, desde quando entrou na Fórmula 1, estava diretamente ligado à Red Bull, pilotando entre 2014 e 2015 na equipe irmã Toro Rosso, hoje a AlphaTauri. Devido ao seu sucesso estrondoso e alta qualidade nas pistas, foi contratado pela equipe austríaca em 2016, que decidiu trocar Kvyat pelo holandês, e de lá nunca mais saiu, sendo recompensado com o título mundial nessa última temporada de 2021. Ou seja, esse casamento já rendeu um filho, um título. Um pouco mais longe dos holofotes, mas sem dúvida alguma uma das promessas da nova geração de pilotos da Fórmula 1 está o inglês Lando Norris, que sempre esteve ligado à McLaren e desde o início de sua carreira foi da escola de pilotos da equipe inglesa. O britânico entrou no grid oficial em 2019 e vem fazendo ótimos trabalhos e resultados para a equipe inglesa. Será que ele vai conseguir atingir o ápice da carreira de um piloto, que é o título mundial, e pela equipe que o revelou? Ou melhor, vai conseguir levar a McLaren novamente ao topo do automobilismo? Bom, isso só o tempo vai dizer. O que sabemos é que a tentação em disputa por oportunidades é alta dentro da Fórmula 1. Além do tempo que vai passando, temporada após temporada, nada de títulos, nada de vencer corridas, né, Hülkenberg? Ou mesmo pulando de equipe em equipe no desespero de ter um carro competitivo, quando os holofotes dentro de uma equipe trocam e certos pilotos se sentem deixados de lado, não é mesmo, Ricardo? Então por que ficar em uma equipe só? Por que não seguir em frente pensando por esse lado? Muitos pilotos também tiveram sucesso chegando na hora certa no carro certo. Jenson Button que o diga lá em 2009 pela Brown GP. São escolhas. Pelo certo ou errado, tudo se resume à decisão de fica ou vai, sim ou não. E pegando esse gancho de escolhas, hoje a F1 na mochila escolheu falar sobre os pilotos mais fiéis a uma equipe, ou seria a algumas equipes. Bom, fica conosco que você vai descobrir se um único casamento existe dentro da Fórmula 1. Mas antes, adianta aquele like de boa fé, já que eu sei que você vai gostar desse vídeo, se inscreve aí para não perder nada. Bom, sinônimo de fidelidade na Fórmula 1 tem nome, sobrenome e pesado. Jim Clark, Lotus, 1960 até 1968. Esse, sem dúvida alguma, é o maior exemplo de dedicação a uma equipe da história da Fórmula 1. Jim Clark iniciou sua carreira na Lotus e pilotando a modelo 18, infelizmente morreu defendendo as cores da escuderia britânica. Em 1968 era dado como piloto favorito a conquistar o Mundial daquele ano, porém de forma trágica e no circuito alemão de Hockenheim, numa inexpressiva prova de Fórmula 2, Jim veio a falecer após chocar com as árvores num grave acidente. O escocês voador, como era chamado, colocou a Lotus no topo do cenário automobilístico mundial, conquistando 2 títulos mundiais e se firmando como um detentor de diversos recordes daquela época. Até hoje, sua fidelidade à extinta escuderia é lembrada como uma história de amor entre equipe e piloto, que não abandonou mesmo com as propostas de concorrentes que rolou naquela época. E de forma triste, ele acaba sendo o único piloto que construiu e venceu dentro de uma equipe só. Talvez se o acidente não tivesse acontecido, hipóteses agora, as chances de ele pilotar por outras equipes seria grande, devido ao seu enorme talento. Mas a fim de curiosidade, foram 9 temporadas, 25 vitórias, mais de 1/3 das disputadas por ele,
além do bicampeonato como citado antes. Uma verdadeira lenda da época e geração mais destemida que esse esporte já viu. Bom, mas como a vida já nos diz, esse é o capítulo Nada Dura para Sempre. Então vamos para quem cultivou bons anos em grandes equipes. Primeiro deles, Mika Häkkinen na McLaren de 93 a 2001. O finlandês que travou disputas épicas com Michael Schumacher é o piloto que mais teve temporadas dentro da McLaren. Muitos podem ou devem citar David Coulthard, pois compartilhou 9 temporadas de forma igual a Mika. Porém, ele passou primeiro pela Williams e terminou sua carreira na RBR. Já o Häkkinen teve uma breve passagem pela Lotus e logo depois foi para a equipe inglesa, na qual correu até o fim da sua carreira. Por isso, nossa escolha em falar do finlandês também voador. O finlandês teve a honra de pilotar a lendária McLaren Marlboro ao lado do Ayrton Senna na sua última temporada na equipe inglesa. Logo depois da saída do brasileiro, tomou o lugar de primeiro piloto na escuderia em 94, pilotando a MP49. E essa aposta ousada da McLaren surtiu efeito, levando Mika Häkkinen a 2 títulos mundiais de forma consecutiva, 98 e 99, naquela modelo icônica MP4 13 e 14, e que já falamos em outras vezes, inclusive foi uma das duplas mais efetivas aí ao lado do David Coulthard. Tem vídeo aqui no canal dessas duplas, vou deixar no final, confere lá mais depois. Bom, temporadas estas que o finlandês lutou curva a curva contra pilotos da Ferrari, principalmente contra Michael Schumacher e Ed Irvine, naqueles anos que marcou gerações. A galera aí de 85 a 90, e eu me incluo nessa, sabendo do que eu tô falando. A aposentadoria de Mika foi uma verdadeira lástima, cansado e desmotivado ao ver a McLaren cheia de problemas frente à incrível Ferrari de Schumacher nas temporadas de 2000 e 2001. Então decidiu não correr em 2002 e se aposentar na categoria no mesmo ano. Um triste fim aí pro bicampeão, mas que mostrou comprometimento até atingir o nível máximo nessa relação piloto-equipe. Ele, Michael Schumacher, na Ferrari de 96 a 2006. Vamos falar da maior história de amor e de vitórias que a Fórmula 1 já viu. Schumacher se tornou um verdadeiro sucesso após sua passagem na extinta equipe Benetton, na qual ganhou 2 campeonatos mundiais, inclusive uma delas em 94, naquele famoso toque de campeão. Tem vídeo aqui no canal também, hein? Devido a esse sucesso estrondoso, o alemão foi contratado pela equipe de Maranello em 96. As primeiras temporadas não foram decepcionantes, mas Schumacher não conseguiu repetir o feito das últimas temporadas dentro da escuderia Haas. Bom, isso até 2000, ali uma das maiores hegemonias tomaria conta dos anos 2000 em diante. Michael Schumacher, entre 2000 e 2004, conquistou todos os títulos mundiais que disputou, quebrando diversos recordes, estabelecendo marcas quase inalcançáveis, além de correr ao lado do brasileiro Rubens Barrichello, que foi um fiel escudeiro do alemão, onde ambos construíram uma das mais vitoriosas eras da Ferrari e um dos melhores duetos dentro da Fórmula 1. Bom, após 2004, Schumacher correu somente por mais 2 anos na Ferrari e em 2006 fez sua última corrida pela escuderia em Interlagos. Foi um casamento quase que perfeito aí na Fórmula 1, de fazer inveja até em alguns casais, sendo a parceria mais longa e vitoriosa da história da Fórmula 1, com 11 temporadas, 5 títulos mundiais e 71 vitórias. Nigel Mansell pela Williams. O leão inglês passou 3 vezes pela equipe da família Williams. Acho que ele tinha algumas recaídas e acabava sempre voltando pro seu verdadeiro amor, aquela ex que ainda abala o coração. Mas brincadeiras à parte, Nigel foi e é lembrado até hoje como o piloto que mais defendeu as cores azuis da esquadra inglesa nas pistas, tendo sua primeira passagem entre os anos de 85 e 88. Durante essa primeira passagem, Mansell protagonizou, justamente com o brasileiro Nelson Piquet, uma das maiores disputas internas da história da equipe de Sir Frank Williams e também do esporte. Disputa essa que não rendeu nenhum título ao inglês, mas sim ao brasileiro, que se sagrou tricampeão. Após esse triste acidente de Mansell no fim de semana que o levou a um hospital, sendo impossibilitado de correr, deu o título para o Piquet. Nigel saiu da Williams em 89 e decidiu ir para a Ferrari, mas o carro vermelho não combinava com o coração azul de Mansell e ele voltou ao Williams em 91, ficando até o ano seguinte, na qual conquistou seu primeiro e único título mundial. Após sair da equipe britânica, Mansell foi para a Fórmula Indy, mas teve que voltar às pistas para defender a Williams, uma vez que aquele trágico acidente de Imola tirou Ayrton Senna da equipe. Apesar da rápida passagem de Mansell, rendeu uma vitória, além de ajudar indiretamente Schumacher a ganhar seu primeiro título mundial. Mansell é lembrado como o piloto que mais ficou na Williams, cerca de 7 temporadas, somando todas as passagens. E se quiser saber ainda mais sobre ele e suas peripécias, adivinha?
tem vídeo aqui no canal também. Um pouco mais na atualidade da Fórmula 1, temos Mark Webber na Red Bull, o australiano que não teve uma grande carreira na Fórmula 1, mas foi o companheiro de Sebastian Vettel nas incríveis temporadas da Red Bull entre os anos 2010 e 2013. Está empatado com o atual campeão mundial Max Verstappen no número de temporadas disputadas pela equipe austríaca, totalizando 7. Mas calma, há uma observação a ser feita. O roteirista não colocou o australiano somente aí para render vídeo. Pelo contrário, Webber teve lealdade à Red Bull tanto quanto Schumacher teve à Ferrari, correndo 10 anos na mesma equipe. Mas como assim? Você não disse 7? Sim, ele correu 7 anos na Red Bull, mas correu também durante 3 anos pela Jordan, que veio a se tornar a Red Bull em 2005. Somando as 3 temporadas da Jordan mais 7 da Red Bull, Webber totalizou 10 pela mesma equipe, entre aspas. Mark Webber decidiu se aposentar na Fórmula 1 na temporada de 2016 com 17 corridas, 9 vitórias e 42 pódios. Hoje ele é piloto da Porsche e disputa o Mundial de Endurance, no qual foi campeão em 2015. Felipe Massa, de 2006 a 2013. O brasileiro que ficou na Ferrari por 8 anos e antes de estrear na equipe italiana era piloto da equipe irmã da escuderia antiga Sauber na modelo C21, na qual Felipe correu de 2002 a 2005. Em 2003 ele foi piloto de teste da Ferrari. Ou seja, totalizando todos os anos, Felipe ficou 12 anos correndo na mesma equipe também, entre aspas, sendo o piloto mais fiel da nossa lista, guardando as devidas proporções. A primeira vitória do brasileiro foi lá no GP da Turquia em 2006 e mais tarde ele veio a ganhar em Interlagos numa incrível corrida, sendo o primeiro brasileiro a vencer em casa depois de Ayrton Senna em 93. Mas a temporada de brilho do brasileiro foi a de 2008 sem dúvidas, onde ele disputou ponto a ponto com o Lewis Hamilton e, pior pra nós, o Timo Glock deu aquela vacilada lá e aí aquele fim triste que vocês estão cansados de saber. Mas por incrível que pareça, pasmem, essa foi a última vitória de Felipe Massa na Fórmula 1, essa de Interlagos. Após isso nunca mais venceu uma prova na categoria, vindo a se transferir para Williams em 2014 e se aposentando com somente 11 vitórias na categoria no ano de 2017. Um final verdadeiramente melancólico para o brasileiro, que era uma grande promessa na Fórmula 1 e que, aliás, não foi melhor que o Rubinho. Pronto, joguei a polêmica e saí correndo. Bom, aqui agora uma menção honrosa: Jacques Latifi, pela Ligier. Somando suas duas passagens, a primeira 7 anos e a segunda mais 2, totalizando 9 anos, venceu 6 corridas, 31 pódios e 7 poles, algumas vitórias na modelo Ligier JS11. Sem dúvidas, o francês era muito bom piloto e foi lembrado aqui por nós. Bom, galerinha, mas voltemos agora para esse grid de 2022 recheado dessa molecada. Você imagina o Leclerc aí ficando por muito tempo na Ferrari? Conseguem imaginar ele usando o macacão de outra equipe? E o Lando, que é o cara da McLaren atual, consegue ver ele em outra equipe também? Bom, os exemplos são praticamente raros de longevidade, como você viu aí nesse vídeo. Costumo dizer que além de dinheiro na Fórmula 1 é movida por decisões certas e erradas o tempo todo. Pilotos com potencial e talento se cansam das equipes quando não se tem um carro competitivo. Lewis mesmo era o cara da McLaren, a paixão existia, mas quando sentiu que poderia vencer outro mundial foi para Mercedes e deu no que deu. Por isso a tal parceria durou bastante. Já Vettel foi outro que após o tetracampeonato dizia-se que era o casamento, devido ao sucesso repentino, mas acabou indo para a Ferrari e que hoje sabemos que não foi sua melhor decisão. Não veio títulos e gerou muitos questionamentos durante esses anos. Além disso, os pilotos são egoístas e simples quando se diz respeito às suas carreiras e legado dentro de uma equipe. Se vai durar ou não, está atrelado a vencer corridas e títulos mundiais. Essa é a realidade. Podemos romantizar a fidelidade de alguns por algum tempo, mas a tal lealdade por uma equipe se vai quando um novo talento aparece e tira o posto de piloto número 1. Ou quando as próprias equipes cometem tantos erros que prejudicam o piloto para atingir o feito máximo. E aqui a equação de muitos casos de sucesso nesses anos de Fórmula 1. Piloto talentoso, mais carro competitivo, mais estar na hora certa é igual fidelidade. Senna e Alonso e muitos outros grandes pilotos venceram títulos mundiais e existiu um namoro, mas que nunca virou casamento pela sede de vitórias e títulos, e às vezes pelo fato das equipes pararem de entregar o que vinha se entregando. Faz parte da Fórmula 1 e eu acho cada vez mais difícil ver pilotos batendo esse recorde de tempo de casa, pelo menos não em anos seguidos, talvez no jeito de Kimi na Ferrari ou o próprio Alonso hoje na Alpine, que já foi a Renault. Bom, galerinha, mas quero saber de vocês, quem mais vai durar nessa atual era da Fórmula 1 dentro de suas casas? Russell na Mercedes, Max na própria Red Bull, Leclerc na Ferrari? E se você aprecia essa fidelidade e compromisso com uma equipe por tantos anos, o que você pensa sobre isso? Deixa aí seus pensamentos. E se esquecemos alguém, comenta aí também. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo.